E aí, pessoal, tudo bom? Bem, eh, quero fazer uma leitura hoje com vocês a respeito das matérias que nós precisamos estudar, como eu sempre falo, eh, não ficar só na leitura do direito penal e processual penal. Há necessidade de se ler romances, de ler filosofia, sociologia, economia, enfim, uma leitura ampla para que você possa ter uma amplitude, uma facilidade para gerar argumentos, por exemplo, num debate jurídico, tá? Então, hoje eu quero fazer uma leitura aqui de um texto de Sêneca, que ele fala sobre a ira. E por que eu estou falando sobre a ira? Porque tem uma parte aqui dessa leitura que trata da questão eh, da culpa, do dolo. Então a gente consegue, fazendo a leitura desses filósofos, criar sim teses, tanto acusatórias quanto defensivas. Então, Lúcio Aneu Sêneca, em latim Lucius Anneus Sêneca, nasceu em Córdoba, Espanha, por volta de 4, por volta do ano 4 antes de Cristo, ok? E essa obra dele é titulada como Sêneca sobre a ira, tá? E lá na página 33, na verdade eu vou ler a página 33 e parte da 34, a gente vai ver que é muito possível, através dessas leituras, nós criarmos argumentos jurídicos, principalmente se você está no áudio júri, imagine você precisando debater a questão da ira do momento em que o sujeito, né, por algum motivo qualquer, praticou um crime ou um fato em que a ira tenha tomado conta dele. E aí a gente passa a observar essas possibilidades que nós temos de criar teses. Então fala lá na página 33. A irascibilidade, eu digo, tem essa falha. Não quer ser governada. Então a ira, gente, não quer ser governada. Ela está com raiva da própria verdade, ou seja, a ira tem raiva da verdade. Se ela vier à tona contra sua vontade. Ela ataca aqueles a quem marcou por suas vítimas com gritos e barulho e gesticulação, tumultuados de todo o corpo, junto com repreensões e maldições. Não é assim que a razão age, mas se assim for, ela calma e silenciosamente aniquila famílias inteiras, destrói famílias inteiras de inimigos do Estado, junto com suas esposas e filhos, derruba suas moradias, nivela-as ao solo e elimina os nomes daqueles que são os inimigos da liberdade. Então, gente, ele está dizendo que a razão é muito mais perigosa se utilizada, né, dentro desse contexto do que a própria ira. Até porque a ira deixa a pessoa cega e ela faz coisas que não era para fazer ou faz coisas que era para fazer, mas de forma equivocada e por aí vai. A razão não é serena e você está consciente do que você está fazendo. Continua lá ele. Ela faz isso sem ranger os dentes ou balançar a cabeça, ou fazer qualquer coisa imprópria para um juiz, cujo semblante deve ser especialmente calmo e composto quando está pronunciando uma sentença importante. Que necessidade há, pergunta Jerônimo, de você morder os próprios lábios quando quer bater em alguém? O que ele teria dito se tivesse visto um procônsul saltar do tribunal, arrancar as faces do lictor e rasgar suas próprias roupas, porque as dos outros não se rasgaram tão rápida quanto ele desejava? Por que você precisa virar a mesa, jogar as xícaras no chão, jogar-se contra as colunas, arrancar o cabelo, bater na coxa e no peito? Quão veemente você supõe que a raiva seja, se assim ela é, se volta contra si mesmo? Porque não consegue encontrar vazão em outro tão rápido quanto deseja.
Esses homens, portanto, são impedidos pelos espectadores e são solicitados a se reconciliarem consigo mesmo. A própria raiva, você vai ter que se reconciliar porque veio o arrependimento, gente. Esses homens, portanto, são impedidos pelos espectadores e são solicitados a se reconciliarem consigo mesmo. Mas aquele que, embora livre da ira, atribui a cada homem o castigo que ele merece, não faz nenhuma dessas coisas. Com a razão, mantém o sujeito de uma forma serene. Ele muitas vezes deixa um homem ir depois de detectar seu crime, se a sua penitência pelo que fez dá uma boa esperança para o futuro. A gente poderia falar aqui do perdão judicial. Se ele percebe que a maldade do homem não está profundamente enraizada em sua mente, mas é apenas superficial, então ele pode até deixar o homem ir sem aplicar uma pena. Então é o caso, como eu falei, de um perdão judicial que nós temos aí no nosso direito penal brasileiro. Continua lá. Ele concederá impunidade nos casos em que não prejudique nem o receptor nem o infrator. Em alguns casos, aí a gente poderia ter o princípio da insignificância, né, gente? Em alguns casos, ele punirá os grandes crimes com mais brandura do que os menores, se os primeiros foram o resultado do impulso momentâneo, não de crueldade, enquanto o último foi instinto de uma astúcia secreta, dissimulada e longamente praticada. A mesma falta, cometida por dois homens distintos, não será sentenciada por ele com a mesma pena. Se um foi culposo por descuido e o outro com a intenção premeditada de fazer o mal. Então nós estamos falando de dolo e culpa, por isso que o direito penal ele tem uma diferenciação na pena, quando é um crime culposo como quando é um crime doloso. Em tudo o que lida com o crime, ele se lembrará de que uma das formas de punições visa tornar os homens maus melhores e a outro objetivo afastá-los do caminho. Então, aquele crime doloso, quando o sujeito é penado, o objetivo é para transformar aquele homem que é mau em um homem bom. E aquele que pratica um crime culposo, a punição vem com o objetivo de afastá-lo do mau caminho, tal como não observar seu dever objetivo de cuidado e agir por uma imprudência através da ira. Em qualquer dos casos, ele olhará para o futuro, não para o passado, pois, como diz Platão, nenhum homem sábio pune ninguém porque pecou, mas para que não peque mais. Pois o que é passado não pode ser lembrado, mas o que está por vir pode ser verificado. Então aí nós teríamos a ideia, né, do objetivo da pena, que é, na realidade, o objetivo dela é retribuir o mal que o sujeito fez ao próprio sujeito, a reeducação do sujeito e a prevenção para que os demais da sociedade não pratiquem o mesmo ato que esse sujeito tenha praticado. Então veja que da leitura nós podemos aqui tirar vários ensinamentos e aí discutir, né, realizar debates sobre o crime culposo, sobre o crime doloso, sobre a forma de aplicação da pena nos crimes culposos e dolosos, por que tem essa diferença, qual a finalidade da pena. Você pode, por exemplo, no plenário do Tribunal do Júri, fazer uma leitura desse texto e explicar para os jurados como efetivamente eles podem se comportar referente àquilo que eles vão decidir e dentro do caso concreto. Então, volto a afirmar para vocês, é necessário fazer leituras, sim, de outras áreas. E a filosofia é uma área espetacular, onde você consegue criar discursos de altíssima qualidade, com brilhantes fundamentos e certamente com grande possibilidade de êxito, ok? Fica essas informações aí para vocês, para reflexão e para os estudos de vocês. Grande abraço.